Cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o quarto dia da campanha, dos 7 salmos. E hoje nós vamos fazer uma leitura do Salmo 90. Salmo 90. Vamos leitura hoje do Salmo de número 90. Para quem não sabe, Salmo 90 é Salmo do patriarca Moisés. Amém? Vamos ver o que ele nos diz hoje. Antes de passar para a leitura, quero agradecer a Deus pela tua vida. Quero agradecer a Deus por todos os ouvintes da Palavra de Deus. Quero agradecer a Deus por você que se inscreveu no canal, deixou seu like. Quero agradecer a Deus por você que tem mandado essa mensagem para seus amigos, suas amigas, suas redes sociais, sendo missionário do nosso Jesus Cristo. Quero pedir a Deus que te unge você, capacita como missionário do nosso Jesus Cristo do canal do YouTube. Amém? E que as pessoas através de você venham se chegar até Deus e receber as bênçãos de Deus na oração, na palavra, oração da madrugada, a meditação da palavra do meio-dia. Então que Deus possa iluminar você e sua família todos os dias da tua vida. Amém? Salmo de número 90, Salmo de Moisés. Amém? Que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que o monte nascesse, ou que Tu formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai-vos pó, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os leva como uma corrente de água. São como um sono. De manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce. À tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor. Somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? A Tua indignação pela qual deve ser temido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade, porque nós regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre os Seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Aqui Moisés, nesta oração que ele faz, ele reconhece, já estava de idade avançada, ele reconhece, se não fosse por Deus, ele não tinha chegado onde ele estava. Ele reconhece que tudo está na mão de Deus. A visão de Moisés, no geral ali, que tudo começa na mão de Deus, tudo vive na mão de Deus, tudo envelhece e tudo termina na mão de Deus. Assim foi com Moisés, assim foi com os demais patriarcas. Foi com os reis, profetas, juízes. Tudo foi assim. E é assim até hoje, de geração em geração. Ele falou bem claro. E 1000 anos, aos olhos do Senhor, é como o dia de ontem, ou como a vigília que passou. Não tem jeito, irmão. Um é cronos, outro é kairos, o tempo. Um tem 24 horas, 365 dias, 6 horas no ano. O outro nunca anoiteceu, nem entardeceu, é sempre dia.
Porque o brilho de Deus é tão grande que é mais forte que o do sol. Só para você ter uma noção, tanto que o brilho de Deus é mais forte que o sol, Paulo, a caminho de Damasco, ele, em pleno, não na hora do dia, ou do sol bem alto, ele viu um brilho no céu tão forte, a luz divina de Deus ele viu tão forte, que ele ficou cego. A Bíblia diz que criou duas escamas nos olhos dele. Deus ordenou a Ananias, que estava lá na cidade, que fosse à rua chamada direita e orasse por ele, para que caísse as escamas dos olhos dele. Então o brilho de Deus, irmão, é tão poderoso, tão forte, que se ele não der uma diminuída para nós conseguir ver pelo menos o brilho, olhar pelo menos o brilho dele, nós não conseguimos nem ver o brilho de Deus. Sol é fichinha perto dele. Você olha no sol, seus olhos doem. Se você olhar para Deus e ver o brilho de Deus, você fica cego. Cria uma escama na hora. Então, irmãos, você vai ver que Moisés já sabia de tudo isso. E aqui no Salmo 90, né? Ele diz, ó, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Isso ele é, desde o princípio do mundo, da criação do mundo. Ele é o nosso Criador. Nós temos sempre que correr para Ele. Nós temos sempre que voltar para Ele. Cedo ou tarde nós vamos voltar para Ele. E eu te pergunto, para quem você tem que voltar hoje? Se não para Deus. Nós temos que voltar para Deus. Nós somos criatura dele, foi Ele que criou. Ele que formou. Nós temos que voltar para o Senhor, para os caminhos certos, para os caminhos corretos. Nós não podemos ficar vagando. A nossa alma tem que ter sempre alguém para quem voltar. E esse alguém é Jesus Cristo. Versículo 2. Antes que os montes nascessem, o que tu formaste a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Quer dizer, a Bíblia diz bem claro, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que o Espírito pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, houve luz. Faz separação entre água e água e aparece a terra. E assim aconteceu. Então Deus formou tudo pela palavra. Pela palavra nós somos formados. Tanto é que diz bem claro lá em Gênesis capítulo 1 que no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E estava com Deus. Foi se tornar carne em Jesus Cristo no livro de João. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Quer dizer, na veia ao mundo. Então ela deixou de ser a palavra para ser físico. Carne física. Amém? Então, irmãos, você vai ver aqui que a palavra de Deus ela é de eternidade a eternidade. E Ele é Deus. 3. Tu reduz o homem ao pó e dizes, tornai-vos ao pó, filho dos homens. Quer dizer, Jó, lá em Salomão, tu diz a mesma coisa. Do pó eu vim, ao pó vou retornar. Não nasci de minha mãe, não vou voltar lá. Quer dizer, eu vim da terra e vou voltar para a terra. Então assim somos nós. Moisés sabia disso bem claro, que ele veio do pó, mas do pó ele ia retornar. 4 diz, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem. Ou como a noite, a vigília da noite que passou. Então é isso aí, mano. Eu e você vivemos uma faixa etária entre 50 até 80 anos. Se tiver bem, saúde, vai até 80, 90. Mas se não tiver, os nossos dias que Deus nos deu foi até 70. Mas tem muita gente que passa, graças a Deus, né? Tu os levas como uma corrente de água. São como um sono, que de manhã são como uma erva que cresce. Quer dizer, nós somos uma noite de sono só diante de ti. Meus anos são uma noite de sono para Jesus. Na verdade não é nem uma noite, né? Que o dia de ontem é como 1000 anos. É uma fração de segundo para Deus, né? E nós nascemos cedo, de dia crescemos, de noite florescemos, no outro dia seca. Olha só o que diz, ó. Como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Quer dizer, é tão rápido a nossa vida, que é como se plantasse... Quem conhece aquela florzinha chamada 11 horas? Deu 11 horas, ela começa a florir. Deu 2 horas da tarde, ela está murcha, secando. É como a flor de 11 horas, nós somos. Pois somos consumidos pela tua ira,
e pelo teu furor somos angustiados. Só que a ira de Deus não é aquela ira pecaminosa, não é a ira cheia de maldade. Deus se zanga com o meu pecado e seu pecado, irmão. Principalmente quando eu endureço o coração, que eu não quero reconhecer que Ele é Deus e quer me puxar cabo de guerra com Deus. Se Deus me der, eu vou fazer. Se não me der, eu não vou fazer. Não dá você pegar cabo de guerra com Deus. Deus nem põe a mão, irmão. Que não adianta, ele não põe a mão por quê? Porque você já é derrotado quando você faz isso. Você quer vencer alguma coisa? Aprenda. O seu porto seguro é os braços do nosso Jesus Cristo. Ele é aquela pessoa a quem você tem que voltar para Ele. É a igreja do Senhor, a casa de Deus. Amém? Não adianta você ficar com esse cabinho de guerra aí, lá, brigando, xingando, falando, usando a arma de Satanás. Isso só vai te levar para o inferno e pronto. Murmurar, reclamar. Só vai te levar para o caminho errado. Então não adianta, ok? Ó, diante de ti puseste as nossas iniquidades. Os nossos pecados ocultos estão à luz do teu rosto. É por isso que Deus fica triste. É por isso que Jesus fica triste, zangado com a gente. Por quê? Porque eu não confesso meu pecado. E ainda acho que muitas vezes que nem tem pecado. Tem gente que acha que ela é tão boa que ela chega na igreja e não consegue nem ajoelhar para Deus. Nem ajoelhar para reverenciar o rei, o dono, o criador dos céus e da terra, não consegue. Porque se acha bom demais para isso. Ninguém é bom, ninguém é forte, ninguém é bonito, ninguém é melhor do que os outros. Não adianta, irmão, diante de Jesus. Diante de Jesus é ovelha para o aprisco do Senhor. É aqui que eu falei. Nós sempre temos que ter o coração sabendo que nós temos alguém para quem voltar e contar com Ele. É Jesus Cristo. Amém? Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta, ou seja, como uma história. Amanhã é futuro. Hoje é presente. Ontem é história. Já passou. Minha vida e a sua é assim. O meu ontem era história. Vou fazer 58 anos esse ano. Meu ontem é história. Amém? Ó. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. O que eu falei? E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Você pode viver 100 anos, irmão, é muito rápido. Os dias são rápidos, passa rápido. E nós vamos ser levados para a sepultura mesmo, não tem jeito. É o ciclo da vida. O sol vai nascer sobre a cabeça amanhã, depois da manhã vai se pôr e vai nascer na cabeça do meu filho no outro dia. Então não adianta. É assim que é o ciclo da vida. Quem conhece o poder da tua ira e a tua indignação, pela qual deve ser temido? Viu só? Nós temos que ser temente a Deus. Porque Ele tem o poder de dar vida, Ele tem o poder de tirar. Ele tem o poder de levar para o céu e também o poder de jogar no inferno. A única pessoa que nós temos que temer de verdade, irmão, é Deus. Mas não é que é temor de pavor, não, que Deus não está aqui para fazer mal para você, não. Deus é amor. Mas também é fogo abrasador para aqueles que não querem saber dele. Você tem que demonstrar para Deus que você quer Ele, que Ele é o seu lugar seguro para você voltar. Volte para Jesus. Ó, volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Ó, farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nós regozijemos e nos alegremos todos os dias da nossa vida. Jesus veio, irmão. Volta para nós, Senhor. Jesus já veio. Agora falta você ir para Ele. Jesus quer te dar fartura. Quer te dar de comer, ou de beber, ou de vestir. Porque na Bíblia não te promete carro, fazenda. Na Bíblia não tem nada de promessa. E não vai na conversa desses falsos mestres aí da vida, não. Esses falsos pregadores que Deus prometeu para você. Deus não tem obrigação de te prometer nada, nem para mim, nem para você. Deus falou que quem estiver nele não falta de comer, ou de beber, ou de vestir. Se Ele prometesse casa para você, Ele tinha casa, Ele não tinha nem casa. Então, irmãos, para com esse negócio de ir em conversa, de profecia dos outros. O cara solta uma profecia, amanhã você vai lá e compra outra enfiada e quer falar que Deus falou para você comprar. Deus não manda você endividar, não, irmão. Ainda fala assim, ó, não gastei os vossos dias com o que não é pão. Deus não vai te dar um Corolla para você, você não tem condição nem pôr gasolina. Mas convenhamos, ó, Deus vai te preparar primeiro. Amém? Ó,
Apareça as tuas obras aos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos. A glória veio, irmão. Jesus Cristo. A glória sobre nós está aí, irmão. O cajado de Jesus, ele é o supremo pastor. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma as obras da nossa mão. A formosura sobre nós, irmão, já está aí. O Espírito Santo. A beleza do cristão é o Espírito Santo. Para confirmar as obras da nossa mão, você tem que também ter o Espírito Santo. Não tem como confirmar. Então, Moisés fez um pedido para Deus, na qual já estamos vivendo esses dias de formosura. Esse dia de beleza com a presença do Espírito Santo. Esse dia na qual Moisés proclama aqui no Salmo 90, é esse de hoje. É a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, na tua vida, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Amém? Pai justo, em tua presença, Pai, eu quero agradecer por essa tarde, Pai Santo, Deus de mistério, na tua presença de segunda-feira. Pai, eu quero pedir a Ti, Senhor, as tuas misericórdias, que o Senhor venha nos alcançar, como está escrito no livro de Salmo, que nunca falta o azeite na botija desse irmão, que nunca falta o alimento na mesa dele, e que nunca falta, Pai, ó Deus de mistério, o conforto para nossas almas, porque o Senhor, Pai, é o lugar seguro para quem nós temos que voltar. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor, Pai Santo, ó Deus de mistério, é o nosso sustento. O Senhor, Pai Santo, é a nossa vida. A nossa alma, o nosso espírito pertence a Ti, Senhor. O nosso corpo, a nossa vida, o nosso deitar, nosso caminhar, o nosso falar, nosso andar, nosso pensar, é do Senhor, Pai. Infelizmente, Senhor, nós somos pessoas, muitas das vezes, que faz o que não deve fazer, pensa o que não deve pensar e fala o que não deve falar. Mas tenha misericórdia de nós, Pai. Nós somos pessoas fracas, pessoas que vivem, Senhor, o dia, o momento e o que é aparente ver. Nós ainda não conseguimos assimilar o reino de Deus em nossas vidas. Mas nós sabemos, Pai, que sem a presença do Senhor, Satanás, seus demônios, seus adeptos já teriam nos consumido. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor nos tem guardado, nos tem livrado. Pai, nessa campanha dos 7 salmos, Pai, hoje, Pai Santo, o 4º dia desse salmo, que eu entrego nas Tuas mãos, Pai Santo, cada ouvinte desse canal, cada inscrito desse canal, cada um dos membros da Igreja Portal do Céu. Eu sei, Pai, que a Igreja do Senhor é o local seguro para quem eu tenho que voltar, todo dia. Todo dia da minha vida nós temos que voltar para a casa do Senhor. Cedo ou tarde, vão dar a volta, vão para todos os lugares, mas vão dar a volta e vão vir parar na casa do Senhor, porque é o porto seguro para nossas almas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Que seja a paz do Senhor com todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.